E aí, pessoal, essa é a correção do PET 6 de ensino religioso do oitavo ano. Na semana 1, nós tivemos aí o tema público, privado e organizações do terceiro setor. A atividade. Agora que você já sabe o que são organizações do primeiro, segundo e terceiro setor, qualifique cada uma das organizações exemplificadas abaixo. Então, eu tenho a escola estadual, primeiro setor, sindicato dos trabalhadores, terceiro setor, lanchonete, a hora da fome, segundo setor, igreja pentecostal, terceiro setor, creche comunitária, terceiro setor. Isso aqui, se essa creche for financiada pelo governo, né, elas teriam a mesma função que uma escola estadual. Só que falou creche comunitária, dá a ideia que é a comunidade, né, que financia os custeios, né, da creche. Então, dá a ideia de terceiro setor. Unidade Municipal de Atendimento em Saúde, primeiro setor. Associação para a Defesa dos Animais, terceiro setor. Padaria Família Silva, segundo setor. Atividade 2. As escolas estaduais operam como entidades do primeiro setor. Por esse motivo, sua gestão é feita por servidores públicos, escolhidos por meio de eleição, que devem administrar a escola de acordo com os regulamentos do Ministério da Educação e da Secretaria de Estado da Educação. Imagine que você, hoje, terá de votar para escolher o próximo gestor da sua escola. Considerando os candidatos abaixo, justifique se suas propostas são viáveis ou não. Não se esqueça de escolher aquela que apresenta a melhor proposta. Então, nós temos aqui os candidatos. Se eu for eleito, vou acabar com as aulas de matemática. Se eu for eleito, só teremos aulas segundas-feiras. Se eu for eleito, vou ouvir o colegiado antes de tomar decisões. Então, eu tenho aí o candidato 1, a proposta dele não é viável. Nós não podemos ficar sem aulas de matemática. Apesar de que muitos aí têm dificuldade com cálculo, mas ele é importante para o nosso dia a dia. Porque você olha, por exemplo, o relógio é matemática, né? Para fazer uma construção civil tem cálculos, é matemática, né? Então é necessário a matemática em nossas vidas. O candidato número 2, proposta não viável. Não conseguiremos alcançar a carga horária mínima de aulas, tendo aulas apenas nas segundas-feiras. Impossível. E o candidato 3 é o que tem a proposta mais viável, porque dá a ideia de gestão democrática, com a proposta de ouvir o colegiado, tomar decisões coletivas, em conjunto. Erram juntos, mas também acertam juntos. E é assim que deve ser. Então, o candidato escolhido seria o candidato 3. Semana 2. O tema, a influência do terceiro setor na sociedade. Vamos às atividades. Resolva a cruzadinha e responda as perguntas a seguir. Nas casas em destaque, surgirá o que as organizações do terceiro setor pretendem desenvolver. Então, olha só. Terceiro setor, associação voluntária que busca o benefício da comunidade. 2. Serviço prestado pela Fundação TV Minas Cultural e Educativa. Televisão. Tipo de organização do terceiro setor. Fundação. Forma como as organizações do terceiro setor se mantêm. Doações. País onde as organizações do terceiro setor se tornaram populares. Estados Unidos. Organizações do terceiro setor muitas vezes ajudam o Estado a oferecer os serviços necessários à comunidade. O 7. As organizações do terceiro setor são associações comunitárias voluntárias. 8. As organizações do terceiro setor buscam o benefício da comunidade. 9. As organizações do terceiro setor muitas vezes operam por meio de políticas. Então, tá aqui a cruzadinha toda respondida para vocês.
tá? Semana 3, tivemos aí como tema crenças religiosas em defesa da cidadania. As atividades. Hoje estudamos sobre obras sociais que foram motivadas pela religiosidade das pessoas. Reflita sobre o assunto e responda as questões a seguir. Letra A. Na sua opinião, a religiosidade é um fator importante para motivar as pessoas a ajudar o próximo? Por quê? Sim, muitas doutrinas religiosas ensinam o amor ao próximo, ressaltam a importância de cuidarmos uns dos outros, nos tornando pessoas melhores. Então, sim. Letra B. Dentro de seus conhecimentos, você acha que todas as pessoas religiosas consideram importante ajudar os necessitados? Por que você acha que isso acontece? Então, a resposta pessoal, mas em minha opinião, eu penso que todas as pessoas sabem da importância, né, e consideram importante ajudar os necessitados. Contudo, nem todos praticam essa consideração. Ele sabe que é importante, mas ele não tem prática de ajudar, né? Então, nós precisamos despertar essa prática de ter um olhar de compaixão pelo próximo. Atividade 2. Você conhece alguma obra social fundada por pessoas ou grupos religiosos? Escreva um texto de 10 linhas contando qual obra é essa, quem são os responsáveis por ela, como ela ajuda a população e por que ela é importante. Então, olha só, eu pesquisei aqui sobre a Pastoral da Criança, que é uma organização social, né, que está ligada à Igreja Católica, e geralmente são as pessoas, né, os líderes dessa religião que estariam como responsáveis, né, por gerenciar essa organização social. A Pastoral da Criança é um organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, vinculada à Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz. Tem como objetivo a promoção do desenvolvimento integral de crianças entre 0 e 6 anos de idade em seu ambiente familiar e em sua comunidade. A sua atuação tem caráter ecumênico, atende pessoas de todos os credos e etnias. Os voluntários da Pastoral da Criança, membros da própria comunidade, acompanham as famílias assistidas, procuram orientar sobre os direitos e deveres, buscando uma melhor qualidade de vida. Né? Então, esse foi um exemplo que eu passei para vocês, mas vocês podem ter colocado outro, tá? Não tem problema. Atividade 3. O trecho a seguir é da música Liber Messiaen, Messias Leproso, a banda Metallica. Hora de luxúria, hora de mentira, hora de dar o beijo de despedida à sua vida. Mande-me o dinheiro, me mande verde, o paraíso você encontrará. Faça uma contribuição e você terá um assento melhor. Curve-se ao Messias Leproso. Essa música faz uma crítica ao sistema religioso. Ela se refere às religiões que prometem bênçãos sobrenaturais em troca de doações dos fiéis. Letra A. Na sua opinião, existem realmente grupos e líderes religiosos cujo interesse é apenas tomar o dinheiro dos fiéis? Explique. É polêmica, eu dei minha opinião, não citei nenhuma denominação, mas infelizmente existem alguns grupos religiosos e denominações que são fundadas no interesse de arrecadar dinheiro para usufruir de posses materiais, de luxos, viagens a lugares caríssimos, entre outros. Não vou mencionar, mas uma pesquisa rápida que você faz no Google, é possível encontrar várias matérias jornalísticas relatando os escândalos envolvendo pessoas de várias religiões que desviam dinheiro da igreja para fins próprios. Letra B. Na aula de hoje vimos exemplos de pessoas que fizeram coisas boas motivadas por sua fé religiosa. Na sua opinião, por que existem pessoas
que utilizam a religião para o bem e pessoas que utilizam a religião para o mal ou para proveito próprio, né? Isso vai variar de pessoa para pessoa, vai depender de como a pessoa foi instruída, quais valores elas carregam consigo. Não podemos manipular uma religião para o benefício próprio. Daí a importância de ser conhecedor da sua fé, de conhecer as escrituras sagradas de sua religião, para não acreditar, né, em tudo que seus líderes religiosos pregam. Né? Charlatões existem em todas as religiões e em todas as denominações. Cabe a nós identificar essas pessoas e não segui-las. Semana 4. Tivemos aí como tema a presença religiosa no cenário político. As atividades. Atividade 1. Vamos fazer de conta que estamos em período eleitoral. Considerando os tipos de postura dos candidatos a seguir, classifique-os como pluralistas ou fundamentalistas. Então, eu tenho aí: Olodumare nos deu a natureza com todo amor. Se eu for eleita, defenderei a natureza. Então, a candidata número 1, ela é pluralista. No meu governo, ninguém poderá quebrar nenhum dos mandamentos bíblicos. Fundamentalista. No meu governo, o ensino religioso passará a ser confessional e vai ensinar os princípios da minha religião. Fundamentalista. A Bíblia ensina que devemos honrar pai e mãe. Por isso, no meu governo, defenderei o Estatuto do Idoso. Pluralista. Atividade 2. Reflita sobre as posturas pluralistas e fundamentalistas na relação entre religião e política e responda a seguir. Letra A. Você acha que é possível que uma pessoa, ao exercer um cargo para o qual foi eleito, separe completamente sua postura pessoal e sua atividade política? Sim, é necessário fazer isso. Porque se a pessoa não fizer isso, ela vai começar a arrumar confusão com os grupos minoritários ou grupos que não são do mesmo credo que o dele, né? E isso não é legal. A pessoa que assume um cargo público, ela não pode confundir a posição dela com coisas com a fé dela, com aquilo que ela acredita. Isso não quer dizer que ela não deve ser uma pessoa honesta, que não deve ser uma pessoa honrada, não é nessa questão. Né, os princípios essa pessoa vai carregar, porque independentemente de religião, você tem que carregar esses princípios. Né? Então, sim, a pessoa eleita tem que compreender essa diversidade que existe na sociedade, não somente na diversidade religiosa, mas também em outras áreas sociais também. Letra B. Como você se sentiria se um governante da mesma opção religiosa que você adotasse uma postura fundamentalista? Profundamente chateado. É necessário compreender que não somos um país de uma única religião. Existem várias, e todas elas precisam e merecem respeito, principalmente dos agentes públicos que representam o Estado. Letra C. Como você se sentiria se um governante de posição religiosa diferente da sua adotasse uma postura fundamentalista? Da mesma forma como na letra B. Chateado. Pois se da minha opção religiosa eu não gostaria que fizesse, né, que eu compreendo, que eu entendo, né, que dirá de uma outra que eu não sei, que eu não compreendo. Né? Então eu tenho que ter o quê? O respeito por essas pessoas que são de religiosidades diferentes. Na sua opinião, para o contexto brasileiro, qual postura é mais adequada na relação entre religião e política? O pluralismo ou o fundamentalismo? E por quê? Olha só, pluralismo. É preciso não confundir as instituições públicas com instituições religiosas. Né? O lugar público não é a igreja. O lugar público não é lugar a instituição pública não é lugar de culto. Né? Isso está previsto na Constituição. Então, a pessoa não pode confundir aquele lugar público com a igreja dele. Né? Tenho a minha fé, vou praticá-la onde eu estiver, mas eu não posso exigir dos demais que façam o mesmo, ainda mais sendo de credo diferente do meu.
né? Por exemplo, se eu sou católico, eu quero que os evangélicos pratiquem da mesma forma que eu. Se eu sou evangélico, eu quero que os católicos que estão lá comigo façam da mesma forma que eu. Isso não vai existir, isso não vai gerar conflito, vai gerar confusão, né? E não é isso que a gente quer respeito, né? Cada um do seu jeito, cada um com a sua crença, cada um com a sua fé, convivendo harmonicamente, convivendo bem juntos, né? Então é necessário haver o respeito, o diálogo sempre, senão corremos o risco de desrespeitar os direitos do próximo. Se desejo a conversão de um determinado grupo de pessoas ou de uma pessoa, essa conversão deve ocorrer de forma espontânea. Por meio do meu exemplo, a pessoa fica curiosa para saber qual a minha fé, a minha religião e se sentir à vontade para fazer tal conversão. Não é pelo grito, não é pelo muito falar, né? Não adianta ficar falando, se a pessoa não vê aquilo que você fala na sua vida diária. Também não vai adiantar. Então, é por meio do exemplo, muitas vezes, até no silêncio, você consegue alcançar as pessoas, se você tem esse desejo de converter alguém para a sua fé. Ok, pessoal? Fica assim. Então, até o nosso PET 7.